Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 142 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje eu trouxe uma questão do ano passado, de 2019, que trata de geometria espacial. Para resolvê-la, a gente precisa conhecer sobre como calcular volume de paralelepípedos. Lembrando que, para fazer isso, é só a gente lembrar da formulazinha de volume clássica, que é área da base vezes a altura. A base de um paralelepípedo é um retângulo de comprimentos e largura A e B, e a altura dele, H. Então, o volume de um paralelepípedo é dado por A vezes B vezes H, ou seja, o produto das suas três dimensões, comprimento, largura e altura. Sabendo disso, a gente consegue resolver essa questão. Então, vamos para a resolução dela. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Ele te dá o desenho da laje e o comando da questão é: qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obra deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Então, ele quer saber a quantidade de caminhão que carregam o concreto para fazer a laje. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, antes de descobrir a quantidade de caminhão, é descobrir qual que é o volume de concreto que ele vai precisar. Então, é o volume dessa laje aqui, ó, que tem essa base, uma figura meio esquisita e tal, e tem a altura de 5 centímetros. A espessura da laje vai ser a altura desse paralelepípedo. Então, a gente tem que determinar o volume. Para saber esse volume, a gente vai precisar da área da base dessa laje e multiplicar ela pela altura. Para a gente determinar a área da base, a gente vai ter que dividir essa figura aqui em figuras que a gente consiga calcular a área em retângulos, né? A gente pode fazer isso de duas formas diferentes. Ou dividir ela em retângulos que a gente conhece aqui. Então, dividir aqui, outra aqui, mais uma aqui e por aí vai. Ou a gente pode também calcular a área total desse retângulo aqui e retirar dele e excluir dele essa área aqui, dessa parte que não compõe esse retângulo todo. Dos dois jeitos a gente chega num resultado. Vamos, por exemplo, dividir aqui, então, em retângulos conhecidos. Então, eu vou ter esse retângulo aqui, esse retângulo aqui, e eu vou ter, é claro, esse retângulo aqui. Dividido a minha área total em 3 retângulos que eu consigo descobrir a área, agora é só descobrir. Então, esse retângulo aqui ele tem 3 metros de largura por 5 de altura. Então, a área dele vai ser base vezes altura. A área de um retângulo é base vezes altura. 3 vezes 5 é 15. No retângulo azul, a gente tem 3 metros de largura por 2 mais 5, que dá 7 de altura. Então, ele é 3 por 7. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. 3 vezes 7 é 21. E o retângulo vermelho, a gente tem a largura igual a 8. E a altura dele é 5 mais 2 mais 1, que dá 8. Então, ele é um 8 por 8. Na verdade, ele é um quadrado e não um retângulo. Então, a área dele é base vezes altura também, que no quadrado é lado vezes lado. 8 vezes 8 é 64. Isso tudo aqui é em metros quadrados. Então, é 64 metros quadrados, 21 metros quadrados e 15 metros quadrados. Quando eu fizer a soma das 3 áreas dos retângulos, eu vou ter a área total dessa base. Então, a área total da base vai ser 64 mais 21 mais 15, que dá 100 metros quadrados. Então, essa é a área da minha laje, a área da base da laje. Então, ela tem um formato esquisito, mas a gente dividiu em retângulos conhecidos e encontrou a área, 100 metros quadrados. Tendo essa área aqui, para eu descobrir o volume, é só multiplicar a área dessa base pela altura, que é 5 centímetros. Eu poderia fazer
o volume desses 3 retângulos aqui separadamente. Então, eu poderia ter o volume do verde, é só pegar o 15 metros quadrados e multiplicar pela altura, vai ter um paralelepípedo verde. Do azul e do vermelho separadamente, mas fazer isso separado ou junto dá na mesma. Então, como junto é menos conta, a gente vai fazer assim. A área da base é 100 metros quadrados e a altura desse meu sólido é 5 centímetros. Para eu encontrar o volume em metros cúbicos, eu tenho que transformar os meus 5 centímetros para uma medida de metros. 5 centímetros, para eu transformar para metro, é só lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou dividir ele por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 5 centímetros viram 0,05 metros. Para eu encontrar, então, o volume total, é só eu multiplicar a área da base, que é 100, vezes a altura, que é 0,05, que vai dar 5 metros cúbicos. Multiplicar por 100 é só eu voltar com a vírgula, então, 2 casas para a direita. Então, o volume que ele vai precisar de concreto é de 5 metros cúbicos. Então, se você quer saber a menor quantidade de caminhões utilizando essa capacidade máxima, o que a gente vai ter que usar? Bom, 10 caminhões de 10 metros cúbicos? Não, a gente precisa só de 5 metros cúbicos. 5 caminhões de 10 metros cúbicos? Também não. Letra C, um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos? Isso faz sentido, né? É a menor quantidade de caminhão utilizando a capacidade máxima, 5 metros cúbicos. É isso que a gente precisa, um caminhão de 5. E as outras alternativas a gente tem 10 caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos, não faz sentido, isso daria 20 metros cúbicos, eu só preciso de 5, e um caminhão com 2. Não é suficiente porque eu preciso de 5. Beleza, pessoal? Então essa é uma questão que exige os nossos conhecimentos, tanto de geometria espacial, para calcular esse volume e lembrar de transformar de centímetro para metro, para dar meu volume em metro cúbico, e também um pouco de geometria plana, para conseguir aqui separar essa área desconhecida em figuras que a gente consegue calcular. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Espero vocês e até lá. Tchau, tchau!